Estamos chegando na metade do ano e a Motorola está planejando lançar mais modelos para completar suas linhas de telefone. Recentemente a gente viu o lançamento do One Fusion Plus no mercado internacional e também vimos os Motorola Edge serem lançados lá fora. Será que teremos mais modelos para fechar essas linhas, para aumentar essas linhas? Cadê o Motorola One Fusion normal? Bem, vem comigo que eu te conto tudo logo após a vinheta. Vamos começar falando sobre o possível Motorola Edge Lite, uma versão mais simples da família Edge, que tem como seu principal destaque as telas curvadas para laterais, as chamadas telas cascata. Segundo informações do leaker Ishan Agarwal, eu acho que é assim que fala o nome dele, Agarwal, não sei como é que fala o nome, eu acho que é isso. Você está vendo aí na tela, aparentemente teremos o Motorola Edge Lite sendo lançado, tanto é que ele já foi até certificado no FCC, órgão regulamentador internacional, tá? Um dos principais órgãos de regulamentação de produtos eletrônicos do mundo. Faz um trabalho semelhante ao que a Anatel faz aqui no Brasil, tá? Então, se um aparelho passa por lá, quer dizer que ele já foi aprovado, etc. Já está tudo pronto quanto a esse modelo, ok? Então, segundo ele, teremos um outro modelo da família Edge que deve ter suporte à tecnologia 5G. No caso, ele citou que ele pode contar com um processador Qualcomm Snapdragon 675 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno. E ele citou o 765G por conta do fato do suporte à conexão 5G. Porém, eu aqui estou falando, não é informação mais dele, esse é um detalhe que eu estou lembrando vocês. Há alguns dias tivemos o lançamento do Qualcomm Snapdragon 690, tá? O 690 também tem suporte a 5G e a própria Qualcomm, fabricante do processador, já confirmou que a Motorola está trabalhando num telefone com esse chip, né? E como o próprio Motorola Edge padrão já possui esse processador, eu acredito que o Edge Lite deve contar com o 690 e não com o 765, porque seria muito semelhante neste quesito em relação ao Motorola Edge normal, tá? Então essa é uma informação minha, é uma coisa que eu estou falando, tá? Eu acho que pode ser o 690, mas o que o Ishan está apontando é que ele vai ter sim 5G, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Para fechar esse assunto sobre o Edge Lite, né? Eu quero comentar com vocês que existem duas variantes possíveis. Uma delas exclusivo para a operadora Verizon dos Estados Unidos e outra que seria a oferecida no mercado internacional, com um botão, vamos falar direito, Gustavo, um botão dedicado para o acionamento do Google Assistant e também com gaveta para 2 chips, tá? No caso do modelo para Verizon, eu acredito que ele deve ter apenas um chip, suporte para um chip, certo? Justamente por conta da exclusividade. Não temos outras informações de design ou então quesito de câmeras, bateria, mas por ser um modelo que deve fazer parte da família Edge, espere por um modelo também com a tela cascata. Quem sabe, por ser um modelo Lite, ele pode vir com um note de gota ao invés do furo na tela. Fique ligado nisso, tá? Em breve provavelmente teremos mais informações sendo reveladas, ou então, quem sabe, o modelo vai ser finalmente oficializado pela Motorola. Agora vamos falar sobre o Motorola One Fusion. Há algumas semanas, alguns dias, mais ou menos umas 2 semanas, se eu não estou enganado, tivemos o anúncio do Motorola One Fusion Plus, né, que eu fiz um vídeo comentando sobre a existência dele, de forma menor, e no caso do modelo Plus ele já tinha alguns detalhes vazados que depois vimos, na verdade, não ser exatamente aquilo que esperávamos, mas sim até superior no caso do processador, por exemplo. Pois bem, cadê o modelo normal? O Plus foi anunciado, mas o normal ainda não veio. Pois bem, eu vou falar sobre ele agora para vocês. Ele foi encontrado no banco de dados do Google em smartphones que possuem a autorização, vamos dizer assim, de forma bem grosseira. Um banco de dados onde ficam registrados todos os smartphones que possuem autorização para utilizar o Android e os serviços do Google, né? O Play Services, o Play Store, YouTube, Gmail, todos eles, né?
Então, por exemplo, os novos modelos da Huawei, o Mate 30, o P40 não aparecem lá, né? Porque apesar de rodarem o Android, não possuem autorização para executar os serviços do Google. Então, modelos da Motorola, Samsung, Asus, LG, todas elas aparecem nesse banco de dados. Só que, vez ou outra, aparece algum modelo que não deveria aparecer ainda, né? Um vazamento acaba ocorrendo. E foi isso que aconteceu com o Motorola One Fusion. Se vocês me permitem, vou usar uma colinha, tá? O que a gente pode ver é o design da parte frontal do One Fusion. Enquanto o Plus possui uma tela sem qualquer tipo de notch, recorte, que seja furo, seja lá o que for, no caso do Fusion, inclusive, tem a câmera pop-up, né, como o One Hyper. O Fusion normal deve possuir um notch de gota, como praticamente todos os outros, ou quase todos os outros modelos da Motorola, né? A maior parte deles, os do ano passado principalmente. Como é o caso, inclusive, do Moto G8 Plus, que estou usando aqui como colinha. Pelo que a página do Google Play Console, que é esse banco de dados que eu citei, a gente consegue descobrir que ele vai ter uma tela de resolução somente HD+, né? O Fusion Plus traz uma tela Full HD, o One Fusion vai ter uma tela somente HD, tá? Provavelmente para baratear o preço do telefone, eu acredito. Bem, ele vai ter também um processador Qualcomm Snapdragon 710, tenha isso em mente. Com o 710 e essa tela HD, com certeza ele vai ter um desempenho excelente, porque menos pixels para serem processados da tela pelo processador, então, consequentemente, uma maior folga para o processador, então um desempenho maior, um desempenho mais fluido, mais interessante. Essa sua tela deve ter 6,5 polegadas, e sabemos também que ele deve ter 4 GB de memória RAM e contar com o Android 10 de fábrica. O site XDA Developers foi além e nos deu mais alguns detalhes sobre o Motorola One Fusion. Aparentemente ele terá versões com 4 e 6 GB de memória RAM, 64 e 128 GB de armazenamento e contar com uma câmera principal de 48 megapixels, ao contrário da câmera de 64 do seu modelo maior. Essa câmera principal de 48 deve ser acompanhada ainda por uma de 5, outra de 8 e uma quarta câmera de 2 megapixels, mas não está claro ainda para o que cada uma serve. Pessoalmente, eu acredito que deve ser uma macro, uma ultra grande angular e também uma câmera de profundidade para fotos com desfoque de fundo, tá? Então eu acredito que seria esse o conjunto, uma principal, uma macro, uma ultra grande angular e uma de desfoque. Sobre a câmera frontal, deve ser uma câmera de 8 megapixels única, lógico, um notchzinho de gota, cabe uma câmerazinha ali. Segundo o XDA, ele deve sim chegar ao Brasil, em outros países da América Latina e também em países da Ásia, ok? Mas basicamente essas são as informações que nós temos sobre o Motorola One Fusion tradicional. Considerando o notch de gota, não vai ter câmera pop-up, certo? Na traseira, eu acho que ele vai ser visualmente semelhante ao One Fusion Plus, com o mesmo izinho clássico da Motorola que abriga as câmeras. Na verdade é a mesma coisa que isso aqui, né? Vocês conseguem ver que é como se fosse um pequeno i aqui no canto esquerdo. Também espere por leitor de impressão digitais na traseira. Essa tela, inclusive, é bem provável que seja uma tela IPS, pois o próprio One Fusion Plus utiliza uma tela IPS. Então, basicamente é isso que a gente sabe aí do One Fusion normal e também sabemos aí, como eu falei mais cedo no vídeo, sobre o Edge Lite. Não temos ainda uma data fixada para o lançamento deles, mas como eu falei, o One Fusion deve vir para o Brasil e o Edge Lite a gente vai ter que esperar para ver outros detalhes de suas especificações, seu design, qual vai ser seu processador no final das contas. Eu acredito que vai ser o 690 mesmo e não o 765, mas enfim, vamos aguardar para ver. Enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Nos vemos em breve. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você gostou do meu tipo de conteúdo, pois frequentemente vou trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês, tá? Então se inscreve, porque eu sei que a maior parte do público que assiste meus vídeos não está inscrito. Eu sei que 98% de vocês não está inscrito, então se você se inscrever, você me ajuda a trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá bom? Então é isso aí, nos vemos em breve, valeu, tchau, tchau!